Se você estudar mais sobre isso, você vai levar seu time à alta performance. Meu nome é Sérgio Shell, eu ajudo novos líderes a chegar à alta performance e dobrar seu faturamento em menos de um ano. E este é o episódio Líder de Resultado. Aqui nós iremos discutir estratégias práticas de como você fazer a gestão do seu time, da sua equipe, do seu grupo, da sua empresa. Como líder, lógico. E o tema de hoje é preferência cerebral. Você realmente sabe qual é a preferência cerebral do seu time? Sheldon, explica aí o que é preferência cerebral. É como ele prefere usar o cérebro. Ele pode preferir usar o cérebro de 4 formas básicas, tá? Básicas. Ele pode preferir usar o cérebro para pensar, para organizar, para falar ou para fazer. Você sabe realmente qual é a preferência cerebral de cada integrante da sua equipe? Antes disso, segue uma fórmula bem básica. Pensamento conduz a um sentimento. Sentimento conduz a uma ação. E a ação é igual a um resultado. O resultado do seu time, da sua equipe, está de acordo com o seu resultado? A forma de agir de cada integrante da sua equipe está realmente de acordo com a forma que é necessário dentro do setor? A forma de sentir e pensar de cada integrante do seu time é realmente condizente com a forma de pensar e sentir do seu setor? Shell, você complicou tudo aí agora? Você precisa entender que o pensamento ele vai conduzir ao sentimento. Um sentimento vai conduzir à ação e a ação vai gerar um resultado. E se este resultado não está sendo satisfatório, você vai ter que corrigir o pensamento, o sentimento e a ação. Só que eu quero que você esqueça um pouco o sentimento e a ação. Vamos para o pensamento. Vamos para o pensamento. E aí você vai entender a preferência cerebral. Se eu me deparo com uma situação e eu gosto de analisá-la antes de agir, é uma preferência analista. Se eu me deparo com uma situação e eu prefiro rapidamente analisá-la, mas organizar as ações, eu tenho uma preferência mais da organização. Se eu me deparo com a mesma situação e eu tenho vontade de falar, ao invés de analisar, de organizar, eu prefiro usar meu cérebro na comunicação. Mas se eu me deparo com a situação e eu quero logo resolvê-la, eu prefiro usar o meu cérebro para executar. Existem 4 modelos de preferência cerebral: o analista, o planejador, o comunicador e o executor. Qual desses 4 o seu setor está precisando? E depois que você identifica se o seu setor é um setor de ação, você vai precisar agora identificar qual é a preferência de cada membro que está no seu setor. Você entendeu aí agora? Se a entrega não está acontecendo, é porque a preferência cerebral de cada membro da sua equipe não está condizente com o setor, não está condizente com a entrega. Se é um setor de entrega, você precisa ter um integrante mais executor. Se é um setor mais de planejamento, de estrutura, de estruturar os processos, não de executá-lo, mas de estruturar os processos, você vai precisar ter um perfil mais planejador. Se é um setor de criatividade, de inovação, de achar soluções, de estar avaliando e analisando um cenário, um painel, você vai precisar ter perfis mais analistas. Se é a área de vendas, que você vai ter que oferecer, que você vai ter que interagir, não só a área de vendas, mas que você vai ter que informar, você vai precisar de um perfil mais comunicador. Percebeu aí agora que o seu setor, ele que define qual é a preferência cerebral e depois você vai trazer a pessoa certa para esse setor? Shell, e se o meu time não tem a preferência cerebral que o meu setor precisa? Você pode desenvolvê-lo. Pode sim. Todos nós podemos desenvolver esta competência de analisar, de organizar, de falar e de fazer. Tem um caso interessante de um supervisor. Um supervisor na área comercial. Ele relatava para mim o seguinte: Shell, antes de fazer o seu curso G8 Training,
eu era uma pessoa que não me comunicava muito. Eu sabia analisar, eu sabia organizar, mas eu não deixava claro para o meu time o que é que eu esperava dele. E quando eu vi uma coisa, eu imaginava que o meu vendedor ele ia resolver por conta própria, ele ia perceber por conta própria, e eu não falava. E com isso eu estava perdendo grandes oportunidades de venda. E aí no curso eu percebi que eu precisava comunicar. Ele desenvolveu o que aí? A preferência cerebral da comunicação. E ele passou a ter um resultado muito maior do que quando ele não se comunicava. Tem um outro caso também de um supervisor, por incrível que pareça, que ele não analisava. Ele só era o motivador. Bora! Vamos lá, gente, essa meta aqui, esse cliente que você não atendeu, ele tinha dificuldade de analisar os painéis. Ele tinha dificuldade de fazer uma matinal. Não é? Vamos alinhar aqui tudo que precisamos fazer hoje, meu time. Ele tinha dificuldade de analisar para executar. Ele precisou desenvolver, não é, a preferência cerebral da análise. Não deixou de ser um comunicador executor, mas passou a desenvolver, analisando melhor, organizando melhor, antes do falar e do agir. Percebeu aí? Então, primeira coisa, identifique qual é a preferência do setor. Depois, a preferência atual de cada membro da sua equipe. Tá? E depois, desenvolva, ensine-o, tá? A aprender a usar melhor a preferência fundamental do setor. Tchau, quando foi que você descobriu isso? Quando eu me senti sobrecarregado. Eu tive uma empresa que eu fazia tudo. Na verdade, eu não conseguia fazer tudo, então eu não entregava o que precisava ser entregue. Eu não alcançava os resultados que eu precisava. E eu achava que eu precisava desenvolver. Uma vez eu fui fazer um vídeo, achei muito interessante essa história. E eu usei um bumerangue como metáfora. Né? Eu queria falar sobre a importância de você acreditar, né, numa estratégia em que você lança e quando você está preparado você recebe, você segura. E o bumerangue ele vai e volta realmente. Só que eu estava sozinho, isso era um ambiente externo, e eu precisava acertar de primeira porque eu não sabia editar vídeos. Eu não sabia editar vídeos, então eu tinha que jogar o bumerangue, pegar o bumerangue e falar na hora certa. Olha, foi mais de 1h30 para eu acertar o bumerangue e terminar a fala. E aí eu fui postar o vídeo, né? E um dos comentários foi: cara, que vídeo hilário. Por que você não contrata alguém para poder filmar por você e editar por você? Porque você se comunica muito bem. Olha que comentário, olha que feedback. Aquilo mexeu muito comigo. E a partir daquele momento eu percebi que eu não preciso, tá, fazer tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso de parceria. Por isso que é importante, não tenha no seu time todas as pessoas com os 4 arquétipos, com as 4 preferências cerebrais. Ele vai estar num período de estresse, ele precisa analisar, organizar, falar e fazer. Dificilmente você vai sustentar por muito tempo uma pessoa que tem as 4 preferências cerebrais. E aí vem, você precisa de quê? De ajuda, de montar um time. Eu montei um time. E agora, né, esse conteúdo aqui que eu estou gravando para você, ele vai ser editado por uma parte do meu time. Ele vai ser avaliado por uma outra parte do meu time. E assim, os resultados começaram a aparecer. Os seus resultados vai acontecer a mesma coisa. Por que é importante você investir em conhecer o seu time e perceber qual é a preferência cerebral de cada um deles? Porque cada membro da sua equipe merece ser feliz. E não tem nada pior do que uma pessoa, né, sendo estimulada a fazer uma coisa que ela não está confortável a fazer por muito tempo. Vou repetir de uma outra forma. Quando você não é um analista e precisa analisar, você não tem a preferência de um analista, preferência cerebral, precisa analisar, e você faz isso por muito tempo, isso te faz mal. É como uma pessoa que precisa se comunicar, mas ela não gosta muito de se comunicar, ela prefere ficar mais nos bastidores. Ela vai começar a se incomodar, ela pode adoecer.
né? Ou ela pode se afastar dessa situação. Por quê? Porque não é a preferência dela. Tchau, e qual é o melhor momento para você identificar a preferência cerebral dos membros da sua equipe? Qual é o melhor momento? No momento que você começa a sua gestão. Sempre. Se você agora é um líder, um novo líder nessa equipe, conheça todas as pessoas do seu time. Todas as pessoas da sua equipe. Você pode usar aí um teste. Eu vou te dar um exemplo já de como é que você pode conhecer. Mas eu quero trazer a reflexão de que quanto antes você conhecer cada membro do seu time, melhor você vai direcioná-los para o que eles precisam fazer. Quanto mais tarde você conhece cada um, mais oportunidades você perdeu. Mais chances você deixou de chegar quando deveria chegar. Então, você foi convidado para tomar conta de uma nova equipe. O passo número 1, além de conhecer o processo, além de conhecer as entregas que você precisa fazer, conheça cada membro da sua equipe. E como eu te falei, existem várias formas. Você pode aplicar um teste, você pode bater um papo com cada um, tá? Mas eu vou te passar aqui uma forma bem simples de você passar a conhecer a sua equipe. No nosso curso do G8 Training, nós temos N ferramentas. Realmente ferramentas científicas, comprovadas que você conhece seu time como realmente ele é. Mas eu vou te mostrar aqui agora um exemplo bem fácil, tá? Bem simples mesmo, para você começar a conhecer seu time. Uma vez que você conhece os membros da sua equipe, fica mais fácil de você liderá-los. Você vai fazer uma pesquisa bem básica. Você vai solicitar a cada membro da sua equipe que ele liste 3 qualidades que ele tem profissionais e 3 defeitos que ele tem que ele precisa melhorar. Vou repetir de uma outra forma. Você vai solicitar a cada membro do seu time: olha, eu preciso que você liste aqui agora 3 qualidades que há em você e 3 pontos de melhoria. Vamos tirar defeito, né? A palavra defeito. 3 pontos que você precisa melhorar profissionalmente. Você vai colher tudo isso e chegou a hora de você analisar cada um. Primeiro, preferência cerebral. Você vai analisar cada um. Não é? Poxa, a qualidade desta pessoa que ele está colocando aqui não está condizente com a qualidade que eu preciso dentro do setor. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolvê-la? Eu vou remanejá-lo? Tá vendo? Quando você faz essa pesquisa, senta e analisa tudo certinho, você vai fazer o quê? A entrega que o setor precisa, o perfil que eu preciso nesse setor e o perfil que está nele agora. E essa pessoa, ela vai ficar muito feliz se você começar a ajudá-la a desenvolver o que ela precisa ou remanejá-lo. Lembra bem, pessoas saudáveis entregam resultados saudáveis. Pessoas doentes entregam resultados doentes. Mas agora, eu vou colocar aqui para você qualidades e melhorias de cada arquétipo. O analista, que é o criativo, ele é muito perspicaz, muito detalhista, ele é inconformado com o que ele faz, ele sempre acha que ele pode fazer melhor. Então ele é perfeccionista. Só que o excesso do perfeccionismo pode fazê-lo ficar lento, pode fazê-lo não se comunicar bem. Então, o analista, o criativo, ele tem um pouco de dificuldade na comunicação, porque ele acha que ele vai falar algo que é demais ou que não é verdade. Então existe também uma insegurança aí. O segundo é o planejador. É o que prefere usar o cérebro para organizar as coisas. Então ele é muito estruturado, ele é previsível, ele é um bom amigo, tende a ser pontual. Qual é o ponto de melhoria? Ele é tão metódico que ele pode ser considerado uma pessoa lenta. Ele pode ser uma pessoa que, no momento de uma atitude mais rápida, ele tem dificuldade. Por quê? Porque tudo para ele precisa ser organizado. Aí vem a terceira preferência cerebral, a terceira forma de usar o cérebro, o comunicador. Nunca lhe falta assunto. Agregador é aquele que fomenta a cultura da empresa, do time.
não é? Ele vai sempre ser o irreverente, ser o que todo mundo gosta. Precisa desenvolver a análise. Às vezes fala 2 vezes antes de pensar. Precisa estar mais atento aos detalhes da sua fala. Precisa organizar um pouco mais as suas tarefas antes de falar que vai fazer sem poder fazer. E o quarto e último, a forma de usar o cérebro é o executor, é o líder, é o fazedor, é o destemido corajoso. É aquele que é pau para toda obra. Nunca está cansado. Tem sempre uma dificuldade de dizer que não, dá sim, para ele tudo dá certo. Só que qual é o ponto de melhoria? A organização. Às vezes passa por cima das pessoas, às vezes diz algo que magoa, mesmo que não tenha sido a intenção dele. Então, analisar um pouco mais é importante para esse arquétipo, né, do executor, essa preferência cerebral da execução. Então eu lhe apresentei aqui os 4. O analista, o planejador, o comunicador e o executor. E cada qualidade, cada defeito. Tá vendo? Então agora, senta, avalia quem são os membros da sua equipe, coordene eles em cima da preferência cerebral que o setor está exigindo. E você terá, com certeza, uma equipe de uma melhor performance. Uma melhor performance gera um melhor resultado. Cheryl, você já pesquisou sobre essas preferências cerebrais? Eu já executei mais de 1000 testes de preferência cerebral. E venho percebendo uma coisa muito importante aqui, mais de 1000 testes. Que quando as pessoas que eu analisei usam 3 preferências, ou 4 preferências, isso acontece, elas entram no período de estresse. Então não queira que o seu integrante, o integrante do seu time, tenha mais que 2 preferências cerebrais. O ideal é uma, mas que ele tenha mais que 2. 3, ele está entrando no período de estresse. Tá? É um eu-equipe, tudo é comigo. Eu tenho que analisar, falar e fazer, ou eu tenho que organizar e fazer e também falar. Tá? Então eu acompanho vários líderes e todos aqueles que têm 3 preferências cerebrais juntas, a gente faz um trabalho para uma delas ser substituída por alguém fazer elas. É o caso de um gestor na área logística, que ele tem preferência cerebral dele é de falar e de executar. Só que o planejar entrou, porque ele não conseguia planejar. E esse planejador, essa preferência do planejamento, passou a pressioná-lo. E ele passou a andar em loop, ele não conseguia entregar, ele não conseguia liderar. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos um planejador, trouxemos para o setor, e esse planejador estrutura o que precisa ser estruturado, esse líder fala e executa. Simples assim. Executa ou direciona alguém para executar. Então, te incomoda quando os resultados da sua equipe não vêm? Passe a conhecê-lo. Estude mais os membros da sua equipe. Até o próximo conteúdo.